A paz do Senhor Jesus. Vou colocar aqui um texto aqui em tela para a gente pensar junto, tá bom? Então, nós nunca temos o ultimato, a palavra final. Eu vou valer-me aqui de dois sentidos. Tentarei aguçá-los, a fim de que você ouça e ao mesmo tempo veja. E acompanhe a minha leitura e a linha de raciocínio. A ideia aqui nunca será ser um ultimato, a palavra final. Jesus é a palavra cabal de Deus. Jesus é aquele que pode dar um ponto final. Há muitas coisas em nossas vidas que a gente dá um ponto final, ou alguém tenta pontuar, com verdade última, com verdade irretocável, e para Deus é apenas uma vírgula, ou talvez no máximo um ponto e vírgula. Então vamos lá. Deixe nos seus comentários depois, dê o seu parecer, pense um pouquinho. Nossa mente precisa sempre ser estimulada. Lembrando sempre, Filipenses 4:8. Nisso pensai, meditando dia e noite. Salmos 1. Então vamos lá? Amós 9:11. Naquele dia, disse Deus, naquele dia. Que dia é esse? Levantarei. Então muitos poderão derribar-te ou tentar te derrubar, mas existe um que te levanta. E quando esse derruba, ninguém levanta. E quando esse levanta, ninguém derruba. Levantarei, disse Deus, a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado. Restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado. Bom, ele faz uma promessa, restituição, restauração. E essa promessa refere-se à tenda que ele mesmo diz estar caída, a tenda de Davi. E promete reerguê-la como era no passado. E a pergunta é, como era no passado? O texto não estava ou está dizendo, né? Eu botei aqui estava por ser pretérito, né? O tabernáculo de Moisés. Há inúmeros estudos, mensagens, pregoeiros sobre o tão famigerado e os seus detalhamentos tabernáculos de Moisés ou tabernáculo de Moisés. Estudos no plural, tabernáculo no singular. Agora, o texto diz que Deus irá reconstruir, como nos tempos antigos, o tabernáculo de Davi. A gente fala muito, estuda muito sobre o tabernáculo de Moisés. Esse muito é redundante, né? E, infelizmente, o fato de muito falar não evidencia muito conhecer. Agora, por que Deus fala que naquele dia restituirá o tabernáculo de Davi? Ele não fala o tabernáculo de Moisés. Ele fala o tabernáculo de Davi. E eu coloquei aqui, por quê? Davi conhece muito sobre adoração. Davi é um exemplo sobre o assunto, é uma sumidade, uma referência. E daí, só para você pensar um pouquinho, eu coloquei um outro texto aqui, ó. Todos nós conhecemos, citamos, mas vamos parar para pensar um pouquinho nele. Uma coisa pedi ao Senhor. Antes de mais nada, permita-me dizer-lhes algo que eu sei que a grande maioria, principalmente dos estudantes, são sabedores. Mas uma regra literária que se aplica, eu diria que é uma lei literária, que se aplica a todo escrito, que você o leia respeitando como ele é. Por exemplo, se você está lendo uma poesia, leia uma poesia como poesia, não como profecia, não como história literária, não como uma parábola. Você está lendo uma poesia. Se você estiver lendo uma parábola, obedeça
as questões hermenêuticas, as balizas. Eu não posso ler uma parábola como se estivesse lendo uma literalidade textual, ok? Então eu li 2 textos. Existe uma conexão entre eles. Eu preciso concatenar as ideias. Preciso respeitar uma profecia escrita, predita pelo profeta Amós, na verdade por Deus por intermédio de seus lábios e pen escritas. E agora uma poesia. Salmos 27. Nessa poesia, Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor. Olha que interessante. E a buscarei. Às vezes a gente pede uma coisa e busca outra. Aí fica difícil. Eu preciso ser como Damasceno e Eliezer, que pediu a Deus. Gênesis capítulo 24. Deixa eu mudar aqui a fonte, versículo de número 2. Lembra lá? Gênesis 24 e 2. Ó, e 12, né? Melhor dizendo. Gênesis, até vou botar aqui, ó, 24 e 12. Dai-me, ó Deus, disse ele, um bom encontro contigo. Ele foi na proposta, na ideia, no afã de buscar uma Rebeca para o seu Isaac. E sabe o que ele fez? Ele ora, que é o melhor caminho, sempre o caminho da oração. Fica um conselho aos jovens. Agora, mais do que ir buscar em oração, ele também colocou-se no caminho por onde as moças passaram. Então, ele conectou os seus joelhos aos seus pés. Você orar ao bom Deus, pedindo que Deus faça-te um pregoeiro seu, e não andar pelo caminho da obediência, da submissão, e não cativar os seus olhos a uma leitura fidedigna, e não cativar os seus ouvidos a ouvir aqueles que já trilharam esse caminho, é tolice. É desconectar os joelhos aos pés. Você orar por alguém para que Deus o salve, e você dar mau testemunho a esse alguém, ou não facilitar a vida deste para que esse seja salvo, é desconectar os joelhos dos pés. Isso é uma outra história, então volta lá. Pedi, disse ele, e buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Então, na casa do Senhor, ele fala de moradia, não visitação. Por isso, faz sentido todos os dias da minha vida, com um propósito, para contemplar a formosura do Senhor. Olha que interessante. A gente perdeu, parece isso, né? Essa contemplação. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi contemplação. E inquirir no seu templo. Observe que já são coisas diferentes. Ele fala de casa do Senhor. Vamos pontuar aqui quantas moradas ele fala. Ou residência, enfim. Casa do Senhor. Depois ele fala de templo do Senhor, 2. Porque no dia da adversidade me esconderei no seu pavilhão. Agora ele já está falando de uma terceira morada. No oculto do seu tabernáculo. Olha que interessante isso. Davi, por certo, não está preocupado aqui com a sua redundância. Me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Olha aí, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Por que será que Deus diz que restituirá o tabernáculo de Davi e não de Moisés? E agora olhe mais. Nesses versos ele fala de 5 lugares em Deus, 5 moradas. Do que Davi estava falando? Ele fala sobre templo,
Porém, preciso lembrar-lhes que nesse tempo o templo não havia sido construído. Na verdade, ele tem a intenção de assim fazê-lo. E lembra que Deus o proíbe? Essa tarefa ficou a Salomão, e não a Davi. Aí vai falar de tabernáculo, vai falar de Deus como sua rocha, seu lugar de firmeza. O que Davi estava dizendo ao certo? Deixe nos seus comentários. Pense aí, trabalhe essa questão. Nisto pensai. Deus abençoe em Cristo Jesus. É só um pensamento. Me estendi mais do que pretendia.